dos Reis, capítulo de número 4. Creio que hoje é a noite de restauração. Hoje é o último domingo de julho, domingo da restauração. Creio que é o último domingo de restauração. Amanhã a restauração baterá na porta da sua casa, em nome de Jesus. Minha esposa não pôde estar presente devido aos compromissos da congregação, meu filho, mas eu vim acompanhado da menina mais bonita, a minha filha. Morre de vergonha, mas que Deus dê graça para ela. Quem encontrou, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4. Amém. O azeite da viúva. Diz assim: a mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora o seu credor vem levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei ajudar-te? Dize-me, o que tens em casa? Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Derrama o azeite em todas aquelas vasilhas e separe as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela a seu filho: traze-me mais uma vasilha. Ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do que sobrar. Amém. O texto que nós acabamos de ler, e eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, no capítulo 4. Todos nós, de alguma maneira, já ouvimos essa passagem, alguém pregando sobre essa passagem. E o que me chama a atenção é que essa mulher, quando nós estamos lendo, às vezes passa desapercebido nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, que essa mulher precisava, dentro da casa dela, de uma restauração. O seu marido faleceu. Naquele momento ela se vê desamparada. Porém, ela tem 2 filhos. E os seus filhos estão prestes a serem levados como escravos para uma quitação de uma dívida cujo pai deixou em vida. E essa mulher, naquele momento, ela recorre ao profeta Eliseu. E diz-nos o texto que ela vai até Eliseu. E o que me chama a atenção é que ela sabia onde buscar a solução do seu problema. Haja vista que outrora esse homem, enquanto estava vivo, ele fez algo que muitas pessoas deixam de fazer dentro dos seus lares. Embora ele estava com Eliseu, e Eliseu era um grande profeta, ele não se contentou somente em estar com Eliseu. Ele, dentro da sua casa, ensinou a sua família em quem confiar, enquanto ele não estivesse mais presente na família. Haja vista que todos nós que aqui estamos, e Deus nos guarde disso acontecer por agora, mas todos nós, se não formos arrebatados, morreremos. E qual é o legado que nós deixaremos para os nossos familiares? Hoje em dia nós incentivamos, e há uma necessidade de incentivar os nossos filhos,
nossas filhas, nossos amigos, nossos conhecidos, em crescerem, estudarem, avançar. Mas o que a Bíblia nos ensina ensina o menino, a mãe, o pai, a sogra, o sogro, a sua família, no caminho do Senhor. Observe que nós investimos, e investimos pesado nos estudos dos nossos filhos. É van, é alimentação, é roupa, é uniforme, é material escolar. E às vezes nós não temos nos empenhado tanto em fazer com que a nossa família conheça o Senhor. Já disse o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando ela recorre a Eliseu, o seu marido em vida, provavelmente, embora o texto não nos diga, mas é bem provável que ele tenha ensinado a sua esposa e os seus 2 filhos que, quando houver uma dificuldade, recorram aos pés do Senhor, porque Ele é misericordioso e um coração quebrantado e contrito Ele não desprezará. Quando ela vai até Eliseu, ela apresenta a Eliseu um problema, mas também diz a Eliseu: o meu marido, que era o teu servo. Observe que ela chega em Eliseu e diz: o meu marido te servia, Eliseu. Ele estava junto com o Senhor e mais algumas outras pessoas, porque Eliseu tinha também uma escola de profetas. E é bem provável que o marido dessa mulher frequentasse esses lugares. E ela diz: agora aconteceu um problema, o meu marido morreu e me deixou com um problema. O problema era o problema é que as consequências desse problema atingiriam 2 crianças, ou 2 jovens, ou 2 adolescentes. Só que o meu marido morreu e deixou para nós uma dívida. Só quem passou por isso vai entender. Quem aqui, não precisa levantar sua mão, mas estava com o pai, com a mãe, com o marido ou com a esposa e o fulano morreu. Aí você vai começar a pesquisar. Está devendo para fulano, estava devendo para ciclano, tinha o documento do carro para resolver, tinha um monte de coisa de imposto para poder pagar na prefeitura. E você começa procurando as dívidas do falecido ou da falecida. Agora, em memória ao falecido, eu preciso honrar essas dívidas. Por exemplo, quando o meu pai faleceu, vai fazer 5 anos em janeiro, ficou algumas dívidas dele, que ele em vida não conseguiu pagar devido ao Covid. Ele morreu. E aí, nesse meio dessas dívidas, ficou um carro para trás também, para poder resolver. Se fosse só pagar o licenciamento do carro, R$ 170 pagava. Só que tinha um motor, tinha pintura, tinha o que faltava pagar para o dono do carro. Agora, quando a Bíblia nos ensina honra o teu pai e a tua mãe, não é somente em vida, até depois de morto. Porque Paulo vai escrever que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que multiplique os nossos dias de vida nessa terra. Aquela mulher pensava com ela: eu preciso honrar o nome do meu marido. Meu marido, ele era fiel ao Senhor, só que, devido às coisas da vida, ele morreu. E eu não tenho condições de pagar, Eliseu, essa dívida que ficou para trás. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem na sua casa que eu possa te ajudar? Observe que no livro de Êxodo e em Deuteronômio, havia na lei de Moisés uma brecha que dizia: quando alguém não conseguisse quitar uma dívida, os seus filhos seriam levados como escravos, permaneceriam durante 6 anos sobre a posse do credor, e passados esses 6 anos, a dívida era considerada paga e os filhos voltariam para casa no 7º ano. Porém, o credor não estava usando de injustiça. Era uma lei
que estava em vigor naqueles dias. O homem estava usando como recurso a própria palavra de Deus para que a sua dívida fosse quitada. Ou seja, eu preciso receber o meu dinheiro. E na lei de Deus está escrito que é um direito meu de levar os seus filhos para que trabalhem para mim durante 6 anos. Trabalharam durante 6 anos, no 7º ano eu os devolverei e a dívida será considerada quitada. O homem utilizou da palavra de Deus. Porém, ela recorre ao profeta e diz: e agora o que eu faço? Porque ela também conhecia a palavra de Deus. Ela sabia que estava escrito nos Salmos que os filhos são herança do Senhor. Aquela mulher precisava de uma restauração, tanto emocional como financeira. E agora ela recorre ao profeta Eliseu dizendo: o que eu faço? E Eliseu pergunta: o que você tem na sua casa? Observe que Eliseu ele não fala para a mulher: você tem alguma tia rica? Você tem algum parente que tenha posse? Você tem algum amigo que ganhou no tigrinho ou qualquer outro tipo de jogo? Ele não pergunta isso para ela. Ele pergunta: o que você tem na sua casa? Ela diz: em casa eu só tenho um pouquinho de azeite e nada mais. Observe que ela, sem saber, ela tinha a solução do problema dentro de casa. E às vezes nós recorremos à solução dos nossos problemas em muitos outros lugares. Vou falar com ciclano, quem sabe ele possa me ajudar. Vou recorrer a um tio rico, quem sabe ele possa me ajudar. Só que o profeta pergunta: o que você tem na sua casa? Porque a solução do problema não vai vir de fora. A solução do problema, a restauração, está dentro da casa. É lá que Deus operará um milagre e o nome dele será glorificado. E Eliseu diz para ela: faz o seguinte, já que você corre o risco de perder seus 2 filhos para o credor, peça que os seus filhos dê uma volta na vizinhança e peçam entre os seus vizinhos vasilhas vazias, não cheias. Porque no momento de dificuldade é fácil nós batermos na casa de alguém pedindo 1 quilo de feijão, pedindo uma cesta básica, pedindo um dinheiro emprestado. Mas o Senhor disse para Eliseu, e Eliseu transmitiu para a mulher: fala para ela pedir vasilhas vazias. Eu fico imaginando os 2 filhos batendo de porta em porta: Dona Maria, tem uma vasilha para emprestar para a mamãe? Mas o que sua mãe vai fazer? Não sei. Mas ela pediu uma vasilha vazia. A senhora empresta? Empresto. E ela começa, então, os seus filhos começam a pedir vasilhas vazias. Só que eles não sabiam o porquê das vasilhas estarem e necessitarem de ser vazias. E correm na vizinhança e começam, então, a pedir para a vizinhança. Se tem uma coisa aqui que as mulheres vão me entender muito bem, e para as mulheres, nós homens precisamos saber disso, peça às mulheres dinheiro emprestado, e elas nos emprestarão. Mas peça uma tapuér emprestada. Se riram é porque entenderam. Todos nós aqui em casa provavelmente tem um pote de sorvete com arroz ou com feijão, alguma coisa congelada. Um potinho de margarina, do bife que sobrou, da linguiça, e coloca na geladeira. E geralmente quando a gente vai na casa de alguém, que essa pessoa nos recebe em casa, ela diz: sobrou um pouquinho da maionese do churrasco, leva para você, já separei. Olha, sobrou um pouquinho aqui do vinagrete, sobrou um pouquinho de carne, um pouquinho de arroz, que seja, leva para você. Mas não esquece de devolver a minha. Agora, pede dinheiro. Não, quando você tiver, você me paga. Mas a tapuér para uma mulher é sagrada. Eu fico imaginando as vizinhas, a vizinhança emprestando as vasilhas. Leva, mas devolve.
E tem gente que funciona desse jeito. Os senhores, né, os mais velhos, os irmãos, vão saber do que eu vou falar também. Empresta uma ferramenta do senhor. A ferramenta está 50 anos naquele prego. O serrote está até enferrujado. Você empresta cedo. Você não devolver na hora do almoço, ele fala: rapaz, você não me devolve o serrote? Estou precisando dele lá em casa. Então nós sabemos que isso acontece. Isso é natural no nosso meio. É bem provável que aquelas vizinhas fizeram: ó, leva, mas traz de volta que eu vou precisar. E levam então as vasilhas vazias. E Eliseu diz então para a mulher: olha, quando chegar as vasilhas vazias, começa a pegar do azeite que você tem e vai enchendo as vasilhas vazias. Conforme for enchendo, vai deixando de lado e enche outra vasilha. Porque a restauração, ela vai chegar na sua casa. Quando aquela mulher recebe essa mensagem: mas eu vou pedir vasilhas vazias para encher com o que eu tenho aqui em casa, eu não tenho nada aqui em casa. Eu vou passar de uma vasilha para outra. Seria uma lógica natural. Só que, como eu disse no início, aquela mulher era casada com alguém que conhecia o Deus de Israel. Da mesma forma que o credor conhecia a lei de Êxodo e Deuteronômio, aquela mulher também conhecia os Salmos. E talvez hoje, você olhando o noticiário, a gente olha, às vezes comenta: olha, eu pensei que ia morrer e não ia ver isso. Não é assim? Todo dia aparece um caso novo, onde a gente pensa assim: olha, rapaz, eu já vi de tudo nessa vida, mas por essa eu não esperava. E aconteceu. Da mesma forma, Davi, no Salmo de número 37. Talvez alguém o tenha questionado: Davi, o que você nunca viu na sua vida? Não, poderia falar muita coisa. Davi diz: ah, é fácil. O que eu nunca vi na minha vida vai acontecer lá na Lierde, eu vou escrever. Eu fui moço, agora eu já estou velho. Mas se tem algo na minha vida que eu nunca vi, é o justo padecer necessidade e a sua descendência mendigar o pão. Porque Deus vai trazer restauração para a nossa casa. Isso Davi nunca viu e nenhum de nós vai ver. O Senhor desamparando o seu povo. Isso nós nunca vamos ver. E ela, crendo então na palavra do profeta Eliseu, pega as vasilhas, leva para sua casa. E Eliseu diz: olha, quando pegar as vasilhas, entra e fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos. Porque existem milagres que a gente nós não podemos contemplar com a porta ou as brechas, as janelas abertas. O que Eliseu está dizendo para ela é: o que vai acontecer dentro da sua casa é algo entre você e o Senhor. Ele se manifestará na sua casa, diante dos teus olhos e dos teus filhos. Porque tem milagre que há uma necessidade de tirar pessoas de dentro de casa para que o milagre aconteça. E quem diz isso é Marcos. Marcos, no capítulo 5, vai registrar que Jesus chega da beira do mar, na praia, desce do barco, vem Jairo e corre até Jesus e diz: Senhor, me socorre, a minha filha tem 12 anos, está muito doente, quase morrendo. Vamos comigo, Jesus. Jesus, vamos até na sua casa. No meio do caminho, Jesus encontra-se com a mulher do fluxo de sangue. Naquele momento, Jesus para uma multidão e diz: alguém me tocou. Porque aquela mulher precisava de restauração física na saúde. Jesus olha para os discípulos e diz: alguém me tocou. Os discípulos, de forma irônica, olham para Jesus e diz: mestre, a multidão inteira está te empurrando e te tocando. O Senhor tem coragem de dizer que alguém te tocou. Ele diz: é que de mim saiu poder. O que Jesus está dizendo é: alguém no meio dessa multidão
me tocou de forma diferente. Porque a cura, a restauração só vem quando fazemos algo diferente. E Jesus, olhando para a multidão, ele olha a mulher vê e fala: fui eu, Senhor. Faz 12 anos que eu estou com um problema. Porém, eu ouvindo dizer que o Senhor ia passar, eu coloquei no meu coração o seguinte: se eu somente tocar nele, eu vou ser restaurada da minha saúde. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Enquanto isso, Jairo está presente ao lado de Jesus. Agora, nós que somos pais, avós, nós sabemos como funcionam as coisas. Eu fico imaginando Jairo naquele momento, vendo Jesus conversando com a mulher do fluxo de sangue, na cabeça dele: Jesus, minha filha está doente lá em casa. Essa mulher já está 12 anos ruim. O que é mais um dia para ela? Quem esperou até agora pode esperar mais um dia ou uma hora que seja. Talvez na cabeça dele estivesse passando por isso. Minha filha só tem 12 anos, Jesus. Mas ele não diz uma palavra para Jesus. Eu estou dizendo como pai. Agora, naquele momento, chega da casa de Jairo os seus amigos e diz: Jairo, a situação é a seguinte. Por que você ainda está incomodando o mestre? A sua filha já morreu. Naquele momento, Jairo precisava de uma restauração, tanto física da saúde da sua filha, como emocional. Só que naquele momento, Jairo não diz uma palavra. Jesus entra no meio da conversa. E quando Jesus entra, alguma coisa acontece na nossa vida. Jesus vê a conversa do rapaz com Jairo, ele entra no meio de Jairo. Não dê ouvidos. Crê somente. Jesus chega na casa de Jairo. Naquele momento tem uma multidão na casa de Jairo. E o povo chorando na casa de Jairo. Jesus chega e diz: por que vocês estão alvoroçados, estão chorando? A menina não está morta, mas ela está dormindo. Naquele momento, Marcos registra que as pessoas que estavam chorando passaram a rir de Jesus. Aí Jesus diz: Jairo, eu vou entrar e vou trazer saúde para sua filha. Só que, para o milagre acontecer, manda todo mundo sair. Aí Jesus fala: manda todo mundo sair. Vai entrar eu, Pedro, Tiago, João, Jairo e sua esposa. E eu fiquei questionando o porquê tirar todo mundo. É que para Jesus operar milagres nas nossas casas, pessoas que não acreditam na restauração no nosso lar precisam sair. Porque quando Jesus entrar, a restauração vai vir, a bênção vai entrar, a prosperidade vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado. E quando aquelas pessoas saem, Jesus entra, Jesus diz para a menina: Talita cumi, que em aramaico significa: menina, a ti eu te digo, levanta-te. E quando a menina levanta, ele coloca ela sentada e diz para os pais: dá alguma coisa de comer para a menina. E diz para os pais: não contem nada do que aconteceu aqui para ninguém. Mas eu fico imaginando, pastor Isabel, como é que se esconde um milagre tão grandioso como esse? Eu fico imaginando, irmão, no outro dia, porque o milagre aconteceu e Jesus diz: não conta para ninguém. Eu fico imaginando as pessoas que estavam presentes, pastor Ronaldo, no velório, dizendo o seguinte: o que será que está acontecendo lá dentro? Quem que é esse homem que chegou aí e mandou todo mundo embora? Ele é parente? O que ele é da família? O que ele pensa que ele é para nos tirar daqui? Irmãos, é assim que funciona no velório. Tem muita gente que vai lá fingir que está chorando, é para comer o pão e tomar café. Não está preocupado com as nossas dores. Ele sai. Só que Jesus vai embora. E a menina fica lá dentro com os pais. Eu fico imaginando, no outro dia, quem sabe, porque adolescente come bem, né, Isa? O pai Jairo fala para a menina: filha, é 9 horas da manhã, o que você acha de buscar um pão com mortadela? Vai lá, compra um litro de leite, um pão com mortadela, vamos tomar café com o pai, vamos comemorar, você está viva.
E a menina levanta. Embora Marcos não registre, é bem claro que eles seguiram uma vida normal no outro dia. Ela levanta, quem sabe, irmão, vai na padaria, aqui do lado. E aquelas pessoas que viram ela morta e gelada começam a dizer: mas aquela menina não é a de ontem que a gente estava no velório? O que aconteceu? Mas eu coloquei lá, eu tive lá no velório. Eu coloquei a mão no pezinho dela, estava gelada. Eu cheguei, tentei abrir os dedinhos dela, estava até dura, tadinha, coitadinha. O que será que aconteceu? Talvez ele pergunte para a menina: mas não era você? Era, mas o que aconteceu? Jesus levou restauração lá na minha casa. Talvez as pessoas vão dizer assim: mas o que será que é ela? Por que Jesus disse assim: não conta nada para ninguém? Porque o que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, você não vai precisar sair contando. Eles vão olhar e vão dizer: foi Deus, foi Jesus quem abençoou, foi o Senhor quem trouxe restauração naquela casa. Tem bênção que a gente não precisa contar. Os incrédulos vão olhar e vão dizer: só pode ter sido Jesus na vida dele para fazer algo tão grandioso e espetacular daquele jeito. Aí Eliseu fala para a mulher: fecha a porta, deixa ninguém ficar bisbilhotando o milagre que vai acontecer lá dentro. O que eu faço? Você vai pegar do seu azeite e vai encher as vasilhas que estão vazias. E a mulher, pela fé, começa. Eu fico imaginando, pega uma vasilhinha de azeite e começa a encher outra vasilha. E ela olha e diz: mas não é possível. Como é que pode? Ela pega e diz: aqui não cabe mais. Filho, dá outra vasilha. E ela começa a encher a outra vasilha. Diz: ué, mas o que está acontecendo? Deus está operando aqui em casa. Ninguém está vendo, mas lá no céu tem um Deus todo-poderoso derramando azeite sobre as nossas casas e restauração sobre os nossos lares. Eu acho lindo o poder de Deus na multiplicação. João, pastor, capítulo 6, acontece uma passagem interessante da multiplicação dos pães. Jesus está com uma multidão de pessoas e ele fala para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para tantas pessoas? E esse verso, pastor, de João 6, ele passa despercebido aos nossos olhos. Porque Jesus não pergunta para Filipe: Filipe, onde você vai comprar pão para essas pessoas? Jesus se inclui no problema. Ele diz: onde nós compraremos pães para tantas pessoas? O que Jesus está dizendo é: pode até ter problema, mas sozinho vocês não vão passar. Eu vou passar junto. O que ele se inclui? Ele diz: onde nós. Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Só que naquele momento, João ele continua o verso dizendo: Jesus fez essa pergunta para os experimentar, porque ele já sabia o que iria fazer. Então, quando aparecer um problema e Jesus te fizer uma pergunta, como nós resolveremos? Saiba que ele já tem no controle das mãos dele a solução para o seu problema. Aí aparece o irmão de Pedro, André. Mestre, posso falar? Temos aqui entre nós um jovem. Só que é o seguinte, ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas, Senhor, o que é isso para essa multidão? Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e dá graça. Porque 5 pães e 2 peixinhos na minha e na sua mão é a mesma coisa que nada. Lá em casa tem um de 15 anos que come 5 pães e se deixar uma dúzia de peixinho. Mas se a gente colocar nas mãos daquele que multiplica, ele mata a fome de todo mundo e vai sobrar 12 cestos de pães cheios. Observe aquele jovem, parece que eu tenho 5 pães, mestre. Não tem problema, ele dá graça à parte. Começa, põe um pouquinho no cesto, põe um pouquinho no outro e vai enchendo o cesto. No final eu fico imaginando os discípulos: Senhor, e agora? O que a gente faz com esses 12 cestos? Sobrou quanto? Tem 12. Mata a fome do povo, vamos pregar para o povo, vamos alimentar o povo. Por quê? Porque dando no pouco,
que o Senhor nos coloca no muito, e o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Talvez você olhe e diz, mas eu não tenho nada, mas coloca na mão de Jesus, que ele vai multiplicar, e a bênção vai chegar na sua casa, na casa dos seus vizinhos, na casa dos seus parentes, e o nome dele vai ser glorificado. Aí os filhos daquela moça começam a dizer, mamãe, e agora? Pega mais uma vasilha. E ela começa. Filho, traz mais uma. Mamãe, acabou as vasilhas. E diz o texto que naquele momento o azeite parou de cair. A mulher estava tão extasiada com a bênção que ela quer correr até os pés de Eliseu e dizer, e agora? O que eu faço? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes você está pedindo bênçãos para o Senhor, vai ser tanta bênção que Ele vai mandar na sua vida, que você vai olhar e vai dizer, e agora, o que eu faço? Tem tanta bênção aqui em casa, o que eu faço com as bênçãos? O que eu faço? Aí Paulo vem e escreve, que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Vai ser tanta bênção, você não vai saber o que você vai fazer com ela. Aí ela vai até Eliseu, e Eliseu dá uma orientação. Faz o seguinte agora. Acabou as vasilhas? Acabou a vasilha. Parou desse azeite? Parou desse azeite. Faz o seguinte, pega o azeite, vende o azeite e paga a tua dívida. Tá aí depois. Você e os seus 2 filhos vivam do que sobrar. Bom, tinha que ser muito azeite para Eliseu poder falar assim, ó, vocês vão viver do resto. Irmãos, uma coisa é ter 10 pães em casa no final de semana. Outra coisa é o dono da padaria falar para você assim, ó, pode vir todo dia buscar pão, que é por minha conta. Aí eu fico imaginando aquela mulher. Viver do resto? É. Supondo que sejam 2 adolescentes que comem. Irmãos, nada, 4 pães para 2 meninos. Para cada um deles. Agora, azeite, ela pega e diz, o profeta diz, vocês vão viver do resto. Do que sobrar. Eu sei que eles não passaram o resto da vida bebendo azeite. Talvez a mulher trocou com farinha com a outra. Tem trigo, aqui tem azeite. Porque quem tem azeite tem a solução do problema. Porque azeite fala de unção. O azeite fala de presença. Você pode não ter nada, mas se na tua vida tiver azeite, a presença dele é na sua vida. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita, para ungir Davi como rei, ele não pergunta se tinha pão. Ele não pergunta se tinha alguma coisa para comer. Ele fala, eu trouxe azeite para ungir um dos seus filhos. Ele unge Davi como rei. E quem tem azeite na vida, ele está sempre resolvendo problema. Saul deu problema, entra Davi, que segundo Samuel, era alguém melhor do que Saul. O próprio Deus foi Deus quem disse, olha, tem um rei preparado. E olha Saul, é alguém melhor do que você. Cadê ele? É só um menininho, está no pasto cuidando de ovelha. Mas ele tem unção, ele tem azeite e na vida dele existe a presença. Quem tem azeite está tranquilo. Às vezes a gente olha para a nossa vida e diz, eu não tenho nada, ou não tenho muito. Mas se tiver azeite, o Senhor traz a restauração na sua vida, na sua casa, dos seus conhecidos. Aí eu fico imaginando, porque a história, ela para aqui no texto, mas ela tem uma continuidade com a vizinhança. Porque quem emprestou, as irmãs que emprestaram as vasilhas, estão querendo as vasilhas de volta. É uma questão de lógica. Haja vista que as vasilhas naqueles dias eram caras. Eu fico imaginando a mulher, embora a Bíblia não diga, é algo que a mãe com certeza fez. É o seguinte, filho, chama os 2, a gente precisa devolver as vasilhas das irmãs. Porque aquelas irmãs sabem como é que é, vai vir bater na porta de casa. Porque por causa de Tupperware, mulher arruma guerra. Vou fazer o seguinte, você vai devolver as vasilhas.
mas não vai devolvê-las vazias, não. Você pegou vazia, mas vou dar um pouquinho de azeite, você vai repartir com elas, que talvez elas não tenham. Então coloca um pouquinho de azeite, bate lá na casa da Dona Maria, que você pegou a Tupperware, e fala para ela: a mamãe mandou devolver a vasilha. E quando a Dona Maria abre a porta e vê que o menino está lá, e diz: obrigado, mas e esse azeite? Que a mamãe me pediu para te entregar. Quem sabe você vai sair daqui hoje distribuindo o azeite e restaurando outros lares que também estão passando por um processo de dificuldade. Porque às vezes a gente quer a restauração só na nossa casa. Mas quando Deus faz, Ele atinge a sua vida e através da sua vida o azeite vai transbordando e vai caindo lá na casa do vizinho. Aí aparece lá na casa da outra irmã, diz: a mamãe pediu para trazer a vasilha e aqui tem um pouquinho de azeite. E se você é como eu, você vai entender o que eu vou falar. Sabe quando você pega alguma vasilha de alguém, eu fico com vergonha de devolver ela vazia. Tem gente que é cara de pau, devolve vazia mesmo. E às vezes até sujo com gordura. Que a gente fala assim, nem lavou direito para devolver. Tem gente que riu porque já aconteceu. Onde a placa tem história. Eu geralmente, você vai devolve com alguma coisa dentro. Eu tenho vergonha de devolver vazio, eu tenho vergonha. Daí aquelas mulheres ficam dizendo: mas o que é esse azeite? É quem falou para a gente viver do resto, mas tem tanta bênção lá na minha casa. Mas o que estava precisando? De restauração. Ele não só restaurou a minha casa, o meu emocional e a minha esperança em Deus, que está me usando, vai te usar para restaurar outras vidas. E o nome do Senhor há de ser glorificado. Porque todo o processo de restauração custa caro. Eu entrei em contato com um rapaz em Paraty para restaurar uma Bíblia minha. Uma das primeiras Bíblias que eu comprei há mais de 20 anos atrás. E eu tenho uma Bíblia que tem cerca de 120 anos, essa Bíblia. Já ofereceram muito dinheiro nessa Bíblia. Efésios é com PH ainda. O meu pai comprou essa Bíblia numa feira, no centro da cidade. Na época ele pagou R$2. Ele disse: filho, tem um presente para te dar. É uma Bíblia. Eu falei: pai, que benção, o que é? Uma Bíblia. Olha, ela tá com a capa meio judiada e tal, mas eu achei interessante e te dei de presente. Você quer? Quero te dar de presente. Eu falei: eu quero. Quando eu fui ver a Bíblia, quando eu ganhei, ela já tinha mais ou menos 100 anos, a edição daquela Bíblia. Eu pedi para restaurar a Bíblia, o rapaz ofereceu-me: quanto você quer na Bíblia? Para restaurar não vai ficar barato, mas eu quero comprar a sua Bíblia. Eu falei: se eu estou querendo restaurar e já disse que é caro e quer comprar, é sinal de que ela vale muito mais do que eu penso ou imagino. Eu disse: não vou restaurar e também não vou vender, porque quem me deu nunca mais vai me dar nada, vai ficar de lembrança. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, o que vai ter de olho gordo, tentando tomar aquilo que Deus vai te dar, mas quem te deu é poderoso para abençoar, continuar abençoando e o nome do Senhor sendo glorificado. Tem gente que olha para o que a gente recebeu, ele só quer o que é nosso. Ele não quer saber como veio a bênção. Tem gente que eu creio que está aqui hoje precisando de uma restauração na área emocional. Uma restauração na família, no casamento. Uma restauração com os filhos. Ou uma restauração pessoal. Eu e Deus, Senhor, eu preciso ser restaurado. E todos nós aqui sabemos. Pelo menos os homens e as irmãs aqui, mais velhos, sabem disso. O que fica mais caro? Construir uma casa ou reformar uma? Irmão, reformar é uma tristeza. Você bate o martelo na parede, você fura o cano. Você vai fazer um buraco, você pega o esgoto. Você vai, porque a mulher com trena na mão, irmão, dá medo na gente. Começa a medir aqui, medir ali, você já sabe, final de semana meu já era. E começa a reforma na casa. Tira a porta de um lugar, coloca a porta do outro lado, passa a janela para cá. Os irmãos sabem disso. Irmão, Satanás é sujo. É desse jeito que funciona. A gente dá desespero na gente. Reforma. Mas depois que você vê lá o piso bonitinho, você vê a janela onde queria, a cortina bonitinho, a gente olha e fala assim: foi dolorido,
mas valeu a pena. Toda restauração gera em nós dores. Porque todas as vezes que nós vamos restaurar algo na nossa vida, nós precisamos abrir mãos de algumas coisas. Aí essas coisinhas que estão no canto, joga fora, você não vai usar mais. E aquela porta, dá para fulano. A mesma coisa é a restauração na nossa vida. Porque nós fomos chamados para viver em novidade de vida. Quem vive de coisa velha é museu. Nós andamos e vivemos em novidade de vida. E às vezes, para receber a restauração na nossa casa, nós precisamos de desfazer de amizades, tirar algumas pessoas de dentro da nossa casa, para viver o novo de Deus e termos uma vida, um relacionamento, uma casa restaurada. Só que agora é com a presença de Deus derramando e transbordando de azeite dentro de nós. Sabe você que veio aqui hoje que é em busca de uma restauração? Para a restauração começar na nossa casa, quem já pintou casa sabe disso. Vou pintar essa parede, primeiro tem que fazer o quê? Tira a tinta. E como é que tira a tinta? Pega uma lixa grossa e vem lixando a parede. A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Para podermos ser restaurados, a gente precisa tirar a tinta da máscara. Tirar aquela máscara que nos impede de brilhar, para que nós possamos nos revestir de Jesus Cristo e o nome dele brilhar através das nossas vidas. Um crente restaurado na presença de Deus é onde ele passa a presença de Jesus e vai acompanhando. Ele diz, olha só, não era desse jeito, mas olha só a mudança que Jesus está fazendo na vida daquele homem. Aquele homem usava droga, agora já não usa mais. Aquele homem bebia, já não bebe mais, porque a presença de Deus é presente na vida dele, ou na vida dela. Aquela mulher começa então, e agora? Vamos viver do resto, do que sobrar. Um princípio que ela não abandonou no momento de dificuldade. Eu sei onde devo recorrer, aos pés de Jesus. Nós estamos vivendo um momento onde a fama, os aplausos e os holofotes têm ofuscado muitos pregadores. Só que eu aprendi algo que é interessante, que um crente genuíno, o lugar mais alto que ele consegue chegar é nos pés de Jesus, porque lá tem misericórdia. Nos pés de Jesus tem restauração. Nos pés de Jesus não tem condenação. Quem se lembra da mulher adúltera? Ela está prostrada, Jesus escrevendo e diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo vai embora e a mulher prostrada, Jesus olha e diz, ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Na presença dele tem restauração, na presença dele tem misericórdia, tem graça na presença dele, e a bênção de Deus é derramada de forma transbordante sobre as nossas vidas. Eu convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta, mas eu quero que você seja sincero, não comigo, que eu espero voltar em breve. Mas eu quero voltar da próxima vez sabendo que você foi restaurado, foi restaurado.